Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Comigo hoje o deputado estadual Ayrton Artos do PDT, ex-prefeito de Venâncio Aires. Bom dia, Ayrton, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes do Primeiro Jornal da Rádio Tirol. Tudo bem, tudo tranquilo. Ayrton, na semana passada foi instalada a Frente Parlamentar em Defesa da Proteína Animal, da qual você é presidente. Me conta um pouquinho qual é o objetivo desse movimento, deputado. Bom, Bruna, inicialmente a ideia, quando eu fui para a Assembleia, era de criar uma frente de trabalho para mostrar os benefícios da proteína animal, especialmente os benefícios para o consumo humano, para desmistificar um pouco, né, algumas coisas que foram plantadas ultimamente, assim, até por interesse comercial, em relação ao ovo, ao leite, à manteiga, a carne de porco, a gordura, enfim, a carne de uma maneira geral estava estigmatizada, né, e isso tudo fez com que nós, aqui em Venâncio, que trabalhávamos em torno de um polo de proteína, começássemos um estudo assim, com médicos e pessoas que tinham preocupações com a promoção da saúde, em relação ao benefício do consumo da proteína animal, né, em relação aos produtos processados e ultraprocessados. E a ideia de ter essa frente parlamentar assim, para ter um envolvimento na Assembleia. Nesse meio tempo, né, da eleição até a posse e até o lançamento da proteína, aflorou alguns aspectos de uma crise que o setor enfrentava, que o setor já enfrentou crises sazonais várias vezes, né, mas que se agravou com o caso da Languiru, a notícia do endividamento, e aí uma preocupação no setor que isso pudesse ter um efeito cascata, mas também o debate mostrou que outras empresas, outras cooperativas também tinham dificuldades, não só em questões intrínsecas que dizem respeito à sua administração, à sua gestão, mas por fatores externos também, como o preço dos insumos, e também a questão do crédito, e isso tudo fez com que houvesse uma preocupação muito maior com todo o segmento, e claro, isso preocupa o Rio Grande, preocupa o governo, né? Então a frente da proteína animal, em vez de ser só em relação aos benefícios do consumo da proteína, a gente procurou ali fazer um fórum de debates, no sentido de ser mais, né, uma ferramenta para auxiliar o setor junto aos governos, junto ao governo estadual e junto ao governo federal. Segue como de uma forma a valorização do setor, mas já são 2 anos de instabilidade, né? Preços elevados dos insumos, impacta toda a cadeia. De que maneira essa frente parlamentar pode ajudar a cadeia produtiva? Olha, nós como a frente parlamentar, ela tem uma vantagem de que ela, como o parlamento, ao contrário do executivo, ele não está preso assim a regras, né, e nem a algumas legislações que limitam, por exemplo, secretários, governador, ela pode levantar os assuntos de todas as formas, né, e apontar, e mais, ela pode receber todos os segmentos envolvidos. E muitos já nos trouxeram subsídios e nós já estamos levando para o governo, né, e uns dizem respeito ao que o Estado pode fazer, né, em relação a uma compensação de crédito, de ICMS, na compra de produtos, né, e claro, depois na venda, no sentido, né, de recuperar um patamar que já nós tínhamos já no passado, que é uma forma de incentivo fiscal. Isso está na mão do governo estadual de tomar essa decisão. E do governo federal, em linhas de crédito de longuíssimo prazo, né,
com juros palatáveis no sentido de poder reestruturar o setor. Paralelamente, tem outras questões a serem trabalhadas, aí os especialistas, né, da área técnica, da área privada, né, que é a área não governamental, sabem até melhor que nós, mas a questão da logística, a questão, por exemplo, do preço do milho que tem que vir do centro do país, né, um incentivo para que esse produto se destaque aqui, né, e que chegue às empresas e aos produtores também com valor mais moderado. Isso tudo faz parte de um compilado, né, que a gente tem de medidas que devem ser tomadas. Então, umas a curtíssimo prazo, né, especialmente essa questão do crédito, né, que essa é urgente, né, ela dá um oxigênio para se poder pensar até, né, e as outras medidas a médio e longo prazo. Num primeiro momento, então, está tendo muito diálogo. E como é que é essa relação com os deputados federais, com as entidades, enfim, os outros envolvidos na temática, na busca dessas soluções? Olha, o que eu senti, o lançamento da frente também sentiu para muita gente na Assembleia me procurar. E eu tenho conversado com partidos de todas as ideologias, do PL, republicanos, né, ao PT, passando pelo PMDB e pelo PP. O que eu vejo, assim, que independentemente das posições partidárias e até se é situação ou oposição, há um consenso, né, entre os parlamentares de que alguma coisa deve ser feita de forma urgente, e há uma pressão, né, junto ao secretário da Agricultura, Giovanni Feltz, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, ao secretário Ronaldo Santini, e claro, o governador e o vice-governador. Aliás, o vice-governador tem se mostrado muito atento, muito a par dos assuntos ligados ao setor da proteína, bem antes da questão da Languiru se tornar pública, né? Ele já tinha dados, ele inclusive na época pediu, claro, agora se tornou público tudo, então a gente já sabe o que aconteceu e qual é que é o tamanho do problema, mas assim, o governo sabe o que é, o governo já tem um diagnóstico, nós estamos ajudando mais esse diagnóstico, fazendo com que as empresas cooperativas, os representantes de produtores, né, os sindicatos, as federações, todos possam contribuir, né, e dar mais dados, né, e ser claros em relação às quais medidas os governos têm que tomar. E tomara que eles tenham coragem para isso, né? E nós perdemos, Bruna, aqui deixa eu fazer um parênteses, nós perdemos tempo demais no Brasil com discussões de cunho ideológico. Se a gente pegar, assim, as manifestações dos deputados federais, de senadores e de políticos de quase todo o país, a gente vai ver que 80% do tempo ele é voltado por uma questão ideológica, por uma questão de narrativa, por uma questão, sabe, se é a eleição na Itália, a eleição nos Estados Unidos, enfim, a gente esquece dos nossos problemas reais, que eles são voltados para a infraestrutura, e aí se esquece a questão das estradas, a questão da telefonia, a questão da internet, a questão do financiamento das empresas, seja ela para um socorro imediato, seja elas para o capital de giro, para que ela não tenha o seu quadro agravado ali adiante. Então, eu acho que a classe política ela deveria se mobilizar mais, né? Ela está mais presente junto à sociedade em relação aos seus problemas do que as questões ideológicas. Tem políticos que vai para o interior fazer uma reunião e ele não se preocupa com nada do que está acontecendo naquela cidade em relação aos postos de saúde, em relação às escolas, né? E vai lá e levanta uma bandeira daqui, uma bandeira dali, faz um discurso de lá contra aquele, a favor daquele. Isso é uma coisa só com cunho político, visando o quê? Visando a próxima eleição. E falta tempo, muito tempo para as próximas eleições, tanto municipais, mas especialmente as estaduais. O Brasil ele tinha que encerrar do período eleitoral. Além do período eleitoral ser mais curto, ele deveria encerrar do período eleitoral todos pensarem nos problemas do país.
Brasil, no Estado e nos municípios, né? E deixar um pouco de lado essa questão ideológica, que eu que estou na política, né? Eu já estou achando isso muito chato, né? Eu sempre me informei muito pelos jornais do centro do país, pelas redes sociais, né? E eu não vejo quase, tem deputado aí que faz 300 mil votos e não apresenta solução para nada, e não conversa com a sociedade em nenhum problema real, é só questão ideológica a favor daquele, contra aquele, né? E é o STF, enfim, é muita curva, é muita volta com um sentido político-eleitoral, né? E fugindo dos problemas reais, né? Então, vou dar um exemplo agora. Por mais bobalhão que seja o Maduro, que claro, todo mundo sabe que é ali que o Lula pisou na bola, recebendo ele e tal, mas não pode roubar a cena total, né? Nós deixarmos de discutir problemas na Assembleia ou nas câmaras de vereadores e agora, né, ficar debatendo o seu Maduro, né? Se o país tem que tomar as suas decisões, e se ela vai tomar, se o governo erra ou acerta, aquilo ali tem que ser apontado, tchau e graças, e voltamos para a nossa vida real. Agora, geralmente, qualquer fato novo que aconteça, seja ele no STF, seja ele no Congresso, é motivo para todo mundo largar daqueles projetos que estão em andamento, né, seja eles habitacionais, seja eles educacionais, ou na área de uma discussão política e ideológica. Além da Frente Parlamentar da Defesa de Proteína Animal, deputado, já que fugimos um pouquinho do assunto, quais são as outras temáticas que estão em pauta por aí? O que está na agenda? Nós lançamos ontem uma frente parlamentar voltada para a formação de mão de obra na área de tecnologia e inovação e implantação de 5G. Por que isso, Bruno? O Rio Grande do Sul hoje tem 5 mil vagas de emprego para pessoas preparadas na área de tecnologia e não tem esses profissionais. No Brasil é 900 mil pessoas, 400 mil pessoas, desculpe, e até 2025 chega a 950 mil pessoas. Então, não é só uma questão também de qualificar as pessoas, ou depois de um tempo, ou depois que parou de estudar, além de fazer essa qualificação, começar isso nas escolas, né, qualificando o professor e atraindo os alunos, né, de tal maneira que eles fidelizem, né, novamente a escola com gosto, com vontade de aprender e ali também se prospectar talento, né? Eu falo na escola de tempo integral 5.0, né, que é a escola do futuro. Isso eu acho que é um passo importante, com outras iniciativas, claro, né? Nós não somos protagonistas na área de ciência, tecnologia e inovação, mas tem todas as outras áreas, instituições e empresas privadas que vão estar junto nessa frente, mas também que tem uma atuação paralela. E a questão da implantação do 5G, o que eu vi, quando eu fui prefeito, a gente renovou toda a legislação para que nós pudéssemos ter investimento das empresas da área de telefonia. Foram construídas torres de celular, né, o sinal melhorou, tudo melhorou porque o município mudou, né, a sua legislação. E agora 80% dos municípios não estão preparados para o 5G. E muitos prefeitos nem sabem. Eles têm que mudar a lei orgânica, né, eles têm que mudar o plano diretor, eles têm que mudar a legislação ambiental, porque ela não permite alguns tipos de estação quanto às ondas, né, de transmissão, né, tanto da telefonia como para a internet, e isso aí faz com que municípios que vão estar habilitados ali adiante, daqui a 2, 3 anos, eles atrasem a implantação do 5G. E qual é a diferença do 5G para o 4G? Em relação ao sinal, pode melhorar um pouquinho, em relação à velocidade da internet, tá? Isso tudo a gente, com 4G, a gente vai se virando. Mas para a internet das coisas, para as empresas que querem inovar, aquelas empresas que querem dar o salto de qualidade, se não tiver o 5G no município, eles vão perder terreno, né? Quando tinha antigamente a guerra fiscal para atrair empresas, né, os municípios isentavam impostos, olha, vem para cá que tu vai ganhar um terreno e vai ficar sem pagar imposto.
e aí te instala aqui no nosso município. A nova guerra não vai ser uma guerra fiscal. A nova guerra na atração de empresas, ela vai ser especialmente na questão de ter mão de obra preparada e ter uma estrutura de comunicação, e aqui eu incluo a 5G, por exemplo, para que se possa ter condições adequadas para trabalhar a internet das coisas, que ela será fundamental para a indústria moderna. Então, o que eu digo, Bruna, o Brasil, que tem um atraso histórico de desenvolvimento em várias áreas, ele tem na tecnologia uma ferramenta para um atalho, né, para encurtar essa distância do primeiro mundo, para recuperar um pouco desse atraso. Ou agravar. Se a gente perder o trem da história, a gente vai agravar o problema, ficamos mais subdesenvolvidos ainda. A qualquer espirro que dá em Taiwan, China, Coreia do Sul, em qualquer dos tigres asiáticos, né, para a produção da GM aqui, pode parar a produção de máquinas agrícolas, por falta de semicondutores, por falta de chips, e nós, voltando àquilo que eu falei antes, enquanto a gente fecha Porto Alegre, as pessoas ficam discutindo se são mais de direita ou se são mais de esquerda. Aí é brabo, né? Um ensinamento que a pandemia já trouxe para a gente, né, deputado? É verdade. Isso aí, e com reflexo, né? Vacina. Mas isso aí, né, são questões que não são difíceis de serem superadas no momento que a gente tiver um debate mais sério com a sociedade e fugir do lugar comum. Eu fui vereador, vice-prefeito e prefeito, né? Eu sempre procurei colaborar com os governos, independentemente da questão ideológica, porque eu sou muito pragmático na questão dos resultados, né? Um bueiro, uma ponte não tem ideologia, né? Um asfalto não é nem de direita nem de esquerda, né? Eu sou que evita os extremos, porque eu acho que a gente tem as relações político-administrativas facilitadas com o trânsito, né? A pessoa tem que estar preparada para ter um trânsito se o presidente é o Bolsonaro, tem que estar preparada com o trânsito se o presidente é o Lula. Pode não gostar de um deles, ou não gostar dos dois, né? Mas uma vez tu estando no cargo, tu tem que ter a responsabilidade, né, de ter acesso, né, a todas as formas de construção de políticas locais, porque, claro, ficar criticando, só criticando é fácil. Pode até ganhar novamente a eleição, mas tu tem os votos na comunidade, mas não retorna, não dá um retorno em forma de serviço público de qualidade para essa mesma comunidade. Então, o eleitor tem que ficar um pouco antenado. Então, quem são os políticos que estão construindo e quem são os políticos que estão se aproveitando, às vezes até da ingenuidade das pessoas. Deputado, você citou a cooperativa Languiru em alguns momentos. Eu preciso pedir para que você fale um pouquinho mais dessa relação e do que você acompanha. Afinal, ex-prefeito de Venâncio é nosso representante também, né? Olha, claro que a gente acompanha com preocupação e até assim com um pouco de tristeza, né, pelo tamanho, né, do problema econômico que a Languiru enfrenta, né? É muito difícil, assim, sem ter acesso a alguns processos internos, muito difícil de apontar culpados, né, tanto na gestão, como também na condução individual, né, da direção, por exemplo. É um somatório que envolve, né, decisões internas, mas que o contexto externo também teve um impacto muito grande e a empresa ficou exposta, talvez a forma de expansão, né, de diversificação, né, perdendo um pouco o foco da atividade fim. Isso possa ter colaborado também para o agravamento, né, da crise. A crise, aliás, que todos estão ali no seu limite, né, o setor todo está preocupado com isso, né, mas a gente está torcendo para que a Languiru, né, dê a volta possível, porque não só pela empresa, mas e também pelos cooperativados, né, mas para toda a comunidade do Vale do Taquari e até do Vale do Rio Pardo, que envolve o Venâncio Aires também, né, a cidade de Rio Pardo, né, todo mundo perde se a Languiru perde. Então a gente está aqui, né, ao lado, né, dos novos diretores, dos novos interventores, né, ao lado do governo, aqui nessa frente parlamentar, para que
naquilo que a Languiru e naquilo que o setor precisar e aquilo que estiver a nosso alcance, a gente está à disposição. Deputado, agradeço muito a disponibilidade de você poder conversar com a gente nessa manhã. Deixo ainda um espaço para as suas considerações finais. Olha, Bruna, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado também pela forma que conduzisse a entrevista e fizesse as perguntas que possibilitasse para mim poder explanar um pouco, né, não só o meu estilo de trabalho na política, né, mas a minha preocupação com a sociedade como um todo. E eu fico à disposição, né, do Vale do Taquari e da região de Teutônia. Eu tenho ido muito a Teutônia, eu atuava mais, agora estou só como consultor, como médico do trabalho e como tal atendia empresas da região e até frigoríficos de Teutônia. Então, deixo aqui essa mensagem para a população de Teutônia, de Canavarro, de Languiru, né, de todo o Vale do Taquari, que o nosso mandato lá na Assembleia está a serviço da nossa comunidade, a serviço do Vale do Taquari. Muito obrigada, boa semana. Obrigado, um abraço, boa semana.